Bom, o tema do nosso grupo é o tema 4 de redes digitais e mídias sociais. E é importante a gente contextualizar que as redes e as mídias sociais estão inseridas na Web 2.0. E ela, claro que é totalmente mutável, mas possui características bem próprias, como o oferecimento de serviços, enormes fontes de dados, agregação de inteligência coletiva, o autosserviço, e acredito que a mais evidente de hoje seja a confiança nos usuários como co-desenvolvedores. Uma vez que o feedback, a alteração de códigos pelos usuários é cada vez mais popular, ampliando as possibilidades das redes. Acho que isso fica bem evidente, por exemplo, em aplicativos de celulares. Cada vez mais é comum o feedback dos usuários, é claro, mas também pessoas comuns desenvolvendo aplicativos para celulares. Enfim, e existem, claro, visões bem críticas a essa Web 2.0. Existe um autor que é o Theodore Nelson, eu sempre erro o nome dele, perdão, mas ele coloca que a gente ainda usa a Web 2.0 muito para funções do papel. Popularmente, o uso dela ainda é muito limitado. E ele coloca que a informática ela limita a criatividade e emburrece os usuários. De fato, eu acredito que o uso pleno e mais próximo do ilimitado da tecnologia, ele ainda está na mão de pouquíssimas pessoas, que acabam moldando o uso popular, mas talvez isso não seja nenhum problema da web em si, mas sim um reflexo da forma comercial com a qual a gente lida com a informática no geral. E a sociedade está sujeita a isso, eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, até que a gente mude esse quadro. Sobre a Web 2.0, ela se caracteriza por um novo período tecnológico, no qual a comunicação é mediada pelo computador. Então, cria-se um espaço que potencializa as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, bem como ampliação dos meios e oportunidades de interação entre os participantes do processo. A partir deste novo ambiente proporcionado pela Web 2.0, no qual há, mais do que nunca, a grande produção e circulação de informações, novas formas de utilização e geração de conhecimento passam a existir, de modo compartilhado e construído pelos interagentes, os participantes do processo. A Web 2.0 possibilita a dinâmica da construção do conhecimento, pois há mais interação daqueles que fornecem informações com aqueles que as consomem, além do que atores podem inverter-se no processo. Deste modo, a multiplicação do conhecimento é potencializada e ampliada. Afinal, há muitas pessoas disponibilizando conteúdo e gerando replicação deste mais acessibilidade aos outros participantes. A Web 2.0 é diferente dos modelos massivos de comunicação em alguns aspectos. Enquanto no modelo massivo o foco da comunicação é o centro, na Web 2.0 as bordas da rede são fortalecidas, pois não somente grandes divulgadores de informações podem compartilhar, mas há multiplicidade de focos de produção de conhecimento. Outra diferença é que na mídia massiva o conteúdo é empurrado até a audiência através do modelo push, no qual há um sistema centralizado de distribuição dos mesmos conteúdos em horários e espaços determinados. Já a internet possibilitou a tecnologia pull, na qual os conteúdos são puxados pela audiência, ou seja, a disponibilização de informações fornecidas à medida que o consumidor precisa e deseja. A Web 2.0, assim, possibilita a gestão e construção coletiva do trabalho comum, facilitando a produção compartilhada. Neste processo, há alguns problemas que podem surgir, como a disponibilização de trabalhos de baixa qualidade ou a divulgação de informações falsas e duvidosas, além da dificuldade de seleção das informações quando se possui tantas fontes e conteúdos variados. Na Web 2.0 é importante destacar as interações sociais que ocorrem nesse espaço, não somente entre as pessoas, mas entre os sujeitos e o mecanismo digital. O relacionamento na web comporta as mensagens trocadas, os interagentes do processo e a relação entre eles. Tal interação pode se dar de diversas formas, entre sujeitos e entre sujeito e coletividade, através de bens públicos, e entre outros, pela dinamicidade e potencialização da comunicação neste processo. É importante ressaltar que tais interações na internet não se limitam a um ator ou outro, pois os participantes inventam a coletividade e são inventados por ela, a todo momento, construindo assim a dificuldade de percepção da individualidade. No entanto, é preciso entender que as intervenções dos participantes se refletem de forma global, tornando-se parte da coletividade, um bem compartilhado e não posse privada, no processo de construção de conteúdos e interação social. Tá.
A parte do capitalismo cognitivo. O primeiro argumento que é exposto, ele refere à mudança do capital, tal como conhecemos, a partir do sistema de produção capitalista, que vai do bem físico produzido para consumo cujo valor de troca é X. Para um capital que depende de fatores dentre os quais o manuseio de máquinas, ele vai determinar quem participa mais ou menos desse novo modelo. A partir daí, nós somos introduzidos ao conceito de capitalismo cognitivo. Então, o conhecimento ele é o capital dentro desse capitalismo, e acontece que para usufruir e contribuir com esse tal capitalismo, é preciso ter acesso às máquinas que permitem a existência de uma rede interligada de informações de alcance global. Por exemplo, a www. Desse modo, há dois pontos de vista possíveis para esse caso. O primeiro, que é mais romântico, parte da ideia de que uma rede vasta de informações ou um software livre democratiza o conhecimento e permite que todos tenham igual acesso a esse capital. Já o segundo e mais realista, ele trabalha com a possibilidade de que países mais ricos possam ter mais facilidade de acesso aos equipamentos necessários e, portanto, mais conhecimento, podendo usufruir e colaborar muito mais com a rede compartilhada de informações do que países em desenvolvimento ou países pobres. Essa hipótese é facilmente ilustrada por meio do exemplo da pessoa que não tem acesso à internet, que no Brasil é de quase 50% da população, ou não sabe usar um smartphone ou fazer uma busca no Google. Outro ponto que é levantado na parte de capitalismo cognitivo é em relação à economia da inovação, cuja essência é predominantemente coletiva. A indústria da informática segue mais ou menos essa essência, pois o usuário se vê simultaneamente como consumidor e produtor, ofertante e demandante, dependendo da colaboração voluntária e informal, não havendo uma empresa ou organização responsável por fiscalizar a internet, que é a intermediária nesse processo. A partir daí, somos apresentados a dois tipos de conhecimento, e a premissa é de que a produção de conhecimento é um processo de interação e socialização do ser humano, quando esse vive inserido numa sociedade, e a socialização surge quase como uma consequência. A gente tem, então, duas concepções diferentes para a produção de conhecimento. A primeira, ela envolve a noção de rede do saber, sendo exclusivamente um processo cognitivo, e a segunda trata de rede sociotécnica, que coloca igualmente as dimensões cognitivas e sociais, concentrando-se na interdependência entre as duas dimensões. E é isso. Bom, essas foram as noções, explicações que a gente teve a partir da leitura dos textos, e é isso aí.